Olá, boa noite, Laine. Tudo bem? Tudo, senhor? Tudo tranquilo. E aí, como é que estão as coisas? Como é que está aí a expectativa para o final do semestre? Pra passar. Quer passar, né? O Hamilton está Sim. entrando. Tu foi a primeira a chegar até agora. Hã? Oi? Tu foste a primeira a chegar. Aí tem o Hamilton que está entrando agora. Ele disse que ia entrar. Deixa ele entrar aqui para ver, para a gente começar. Ver se ele entra. Boa noite, Hamilton. Olá, boa noite. Hamilton, tudo bem? Ele está mudo, acho que deve estar com problema no áudio. Deixa eu ver aqui. A data da prova bagunçou, não foi? Rapaz, é a data, como eu estava prevendo já, né? A prova, semana que vem já é prova, né? Sim. E quer dizer, então hoje eu vou passar a aula aqui, eu vou comentar os slides que eu já postei na plataforma. Eu vou comentar rapidamente no nosso horário aqui. Aí, no final do horário, eu explico alguns pontos para vocês, tá? A Sim. respeito. Eu coloquei também uma atividade, né? Se bem que você já tem uma atividade, não é isso? Qual? Lembram? Atividade exponencial que eu passei? Ah, sim. Realmente, já tem uma. Aquela que foi no primeiro Isso, bimestre ainda. exatamente. Ela vai compor, aquela lista ela vai compor uma atividade e a que eu coloquei hoje, que é de trigonometria, a segunda atividade. Então, vocês vão ter duas atividades, tá? Para compor a nota, né? Então, a atividade vai valer, essas duas atividades, cada uma vai valer de 0 a 1,5, né? Então, no Uhum. total das duas, 3 pontos. E a prova vai valer 7, tá? Sim. Rapaz, o Hamilton tá mudo aqui. Será que ele tá conseguindo ouvir? Eu acho que tá. Tá, né? Que ele ainda não falou nada. Ele deve estar se preparando, né? Ele ainda não mandou, ele não mandou mensagem, mandou no chat, não. Não mandou ainda nenhuma mensagem aqui. Mandei perguntar aqui para ele no chat se ele tá ouvindo. Ele ainda não respondeu. Ah, ele respondeu agora. Boa noite. Celular, né? Tá ruim. Tá ruim o celular? Deixa eu ver aqui. Tá conseguindo ouvir aí, Hamilton? Pra gente começar? Ele deve estar no celular. Acho que ele mandou uma mensagem. Ele mandou uma mensagem aqui, deixa eu ver. Não, professor, eu estou usando aqui o banco de dados, certo? Conectado junto com o computador. Então, estou usando o banco de dados para assistir a aula. Então, vai ser o mesmo esquema. E o WhatsApp. Beleza. Se tu conseguir, eu vou começar a aula aqui, entendeu? Aí, qualquer dúvida, tu vai colocando o áudio aí, beleza? Tu manda aí em áudio, que eu te respondo, tá? Vamos começar.
Bom, olha só. Como eu estava falando, né, pessoal? A aula de hoje, né, é a nossa última aula, né? Então, essa última aula vai pegar alguns tópicos. É uma parte introdutória de matrizes, né? Eu vou passar aqui tópicos básicos mais necessários para vocês, né? Como vocês vão seguir aí a carreira na área de computação, né? Análise de sistema, vocês vão ter algumas disciplinas mais lá na frente de programação de computadores, né? Vocês vão aprender a programar, tá? De repente, até eu que dei uma disciplina para vocês sobre esse assunto. Então, aqui eu vou mostrar para vocês um programa que eu propus no início do semestre, né? Que até consegui lá instalar os programas nos computadores da instituição, né? Eu consegui instalar o Octave, né? Que é um programa muito bom que trabalha com linguagem de programação simples, né? Então ele seria muito ele seria muito importante se a gente tivesse tido, né, esse contato presencial, né? Que eu ia fazer uma proposta bem legal, tá? Mas eu vou mostrar ele aqui durante a aula para vocês, tá? Aí vocês vão ver como ele é bem simples, né? A linguagem, a interface dele, né? Ele é um programa gratuito, tá? Aí, de repente, se vocês quiserem instalar no computador de vocês, né? Seria interessante, tá? Então, nosso assunto de hoje, turma, eu vou usar aqui o slide que eu já coloquei na plataforma. Eu vou comentando, tá? Aí fica melhor para vocês visualizarem, né? Quando vocês forem abrir lá o slide, tá? Vocês estão conseguindo olhar aí o slide? Sim. Estão, né? Certo. Então, olha só. Deixa eu só aqui fazer uma coisa rapidinho. Bom, vamos lá, gente. Eu coloquei assim, ó, introdução ao estudo de matrizes, né? Porque a gente vai ver a parte principal de matrizes, viu, gente? Que é a construção. Mas antes de eu começar a falar de matrizes, né? Eu vou colocar aqui uma ideia, né, bem específica que trata, né, do nosso conteúdo de matrizes. Então, deixa eu ver aqui o que eu ia fazer. Tá? Ó. Então, assim, gente, ó. Na verdade, quando você estuda matrizes no ensino médio, a primeira ideia que é apresentado para vocês lá é a ideia que matriz é uma tabela, né? Onde nessa tabela comporta alguns valores, né? Alguns números reais, né? Ou elementos que estão sendo representando ali uma contagem, né? Tá? Então, em termos práticos, matriz é isso mesmo, né? É uma tabela onde você organiza dados, né? Aí você pode fazer determinadas operações utilizando uma ou mais tabelas, tá? Vocês podem combinar as duas, tá? Que é o que a gente chama de operações com matrizes, né? Adição, subtração, multiplicação, né? E essas algumas propriedades fundamentais, tá? Então, pessoal, aqui, ó, uma outra coisa que está por trás das matrizes, né? Por exemplo, eu coloquei assim, ó, matrizes e imagens binárias, né? Então, matrizes, pessoal, quando você, por exemplo, tira uma foto hoje digital nos computadores, né, ou no celular, nessas câmeras, entendeu, mais modernas, na verdade, aquela imagem que você está tirando ali, né, ela, por trás dela, existe ali uma arquitetura matricial. Ou seja, os pixels que definem, né, cada ponto da imagem são números, entendeu? São números, tá?
Então, a gente chama de matrizes, né? E esses números que compõem esses dados da foto, né? É uma tabela organizada de números. E esses números, eles são bem singulares. Por exemplo, ó, as imagens que você vê, né? Em internet e fotos, tá? Elas podem ser representadas usando matrizes. Então, aqui, por exemplo, ó, nessa imagem, ó, esse gato aqui, ó, e esta imagem aqui, porque aqui ela está pequena, mas quando eu faço a ampliação dela, ó, eu represento ela numa matriz 35 por 35, ou seja, uma foto de dimensões 35 por 35. É aquela mesma ideia, eu tirei uma foto 3 por 4, ou seja, é as dimensões dessa foto. E ela tem 3 por 4, né? Ou seja, linhas e colunas, tá? Então, por exemplo, para te representar essa matriz, ó, vai existir alguns números singulares, né? Alguns números singulares. Ó. Por exemplo, o 0 e 1, né, gente? São os números que dominam, tá? Em uma imagem binária, tá? Então, ó, cada número desse aqui, ó, e composto, né, da cor da imagem, representa os pixels. Então, o número 0 indica a cor preta e o número 1 a cor branca. Olha que interessante. Então, por exemplo, tu pode manipular uma imagem nesse Octave aqui, nesse software. Então, quanto mais tu vai aumentando ali a quantidade de dados, aumentando em quantidades de 1, a imagem ela vai ficando branca e ela vai perdendo o tom escuro. E quanto mais zeros, né, ela vai ficando escura. Né? Então, por isso que hoje nesses celulares você tem os programas, né, que estão ali intrínsecos nele, a gente chama de filtros, né, gente? Tu pega uma imagem, aí tu coloca lá a opacidade, mais ou menos, né, brilho, cor, não é isso? Então, quando você faz aquela manipulação ali no filtro, você está diminuindo a quantidade de números, ou zeros, ou um, naquela tabela que representa a imagem, tá? Então, em uma imagem, né, gente, aqui, ó, principalmente aqui, ó, numa imagem, por exemplo, vou colocar aqui, ó, para adiantar. Por exemplo, aqui eu tenho a imagem preta e branca, ó, a imagem real, ó, certo? Então, quando você coloca no software, aqui no Octave, né, que foi colocado, ó, aí veja só o que está acontecendo, ó. Olha bem aqui a imagem, ela está com mais números uns do que zeros, ó. Então ela está ficando bem, né, gente? Aqui aumentando, digamos assim, o brilho, né, dela. Então ela está mais branca do que escura, ó. Então pode ver aqui, ó. Aqui ela está equilibrada, né? Ó, quantidade de zeros e uns equilibrado. Aqui não, você tem mais uns do que zeros, tá? Então aqui veja só, você tem aqui ó, uma tabela organizada com números 1 e 0, representando uma imagem. Então está bem aqui a ordem, né, as dimensões dessa foto, que matematicamente a gente chama de ordem, né, gente? Da matriz, ó, 35 por 35. Tá? Agora, ó, então assim, ó, matrizes e imagens em tons de cinza, né? Então, pessoal, ó, cada elemento da matriz, ela determina a intensidade do pixel correspondente, com aquilo que eu falei, né? Ou seja, então a maioria dos arquivos digitais, né, eles utilizam ó, o número 0 para indicar cor preta e o número 255 para indicar cor branca, né? Então aqui, ó, esse 255, gente, lá na imagem, aqui, ó, se você pegar esses uns e variar ele, né? Digamos assim, por exemplo, colocar no intervalo de 0 a 255, né? Ele vai aumentar a brancura, né? Da imagem, certo? O que a gente chama aqui ó, de intensidade máxima. Ou seja, totalizando 250 tons de cinzas diferentes. Então, nessa escala aqui ó, de 255 e 0, você está interferindo na foto. Você consegue manipular essa foto, né, nessa escala. Um exemplo simples é os filtros, né, nos celulares que você faz aquela manipulação lá das imagens.
né? Só que ali você tem imagens coloridas, né? Então, ó, nas imagens coloridas, né, também eu represento por matrizes. Então, agora, pessoal, eu tenho que, na imagem colorida, eu tenho 3 matrizes, né? Que é uma matriz de cor vermelha, verde e azul. Então, essas cores combinadas é que dão os tons de amarelo, né? Verde mais escuro, né, pessoal? O vermelho mais claro ou escuro. Então, é a combinação dessas 3 cores básicas. É o que a gente chama de sistema RGB, né? Tá aqui, ó, é o Red, Green, Blue, né? RGB aqui, ó. Tá? Então, os elementos dessas matrizes determinam a intensidade do pixel, né? Mesma coisa, ó. Lá quando você for manipular a matriz. Só que agora vai mudar, né? Por exemplo, ó, aqui, ó. O 0, ele indica a ausência de intensidade e o número 255 para indicar a intensidade máxima. Então, olha só, tá? Quando você pega uma imagem colorida, lá a matriz que está por trás dela vai estar variando entre números. Você vai ter números entre 0 e 255. Então, se você tiver mais números próximos de 255 do que de 0, essa imagem ela vai estar ali na sua cor mesmo padrão, colorida, né? Uma foto normal. Beleza? Por exemplo, 235, 220, 240, tá? Então, se você tem uma tabela, digamos, 35 por 35, né? Por exemplo, se você fosse colorir isso aqui, ó, aí você teria aqui, ó, essa tabela, números variando, né? De 0, teria poucos zeros, porque eu tenho pouco preto, né? Sendo ela colorida aqui, ó. E eu teria números, né? 100, 200, 190, por aí vai, tá? Então, seria uma matriz diferente, né? Devido ao sistema RGB, tá? Então, feita essa introdução, gente, eu vou falar aqui o conceito principal, né? Historicamente, a matriz ela foi desenvolvida, né, por esse matemático aqui, ó, James Joseph, né, e Silvestre, tá? Foi ele que idealizou uma forma matemática, né, de você representar números, né, números reais em uma tabela, tá? Então, eu vou passar aqui, gente. Ó, vou passando aqui, tá? Então, veja bem, ó. Aqui eu peguei 2 exemplos numéricos, ó, 2 matrizes aqui, ó. Tá, turma? Um pouco diferente, né? Alguns números, ó. Então, aqui, por exemplo, para você nomear uma tabela com números, ou seja, uma matriz, você nomeia, gente, com um número, com uma letra, né, do alfabeto, né? Nosso alfabeto, só que maiúscula, tá? Então, aqui poderia ser, ó, matriz A, eu estou chamando essa matriz de A, ou matriz B ou C, né? Sendo que ela tem que ter uma representação aqui, ó, de letra maiúscula, tá? Aí você pode encaixar esses números entre parênteses, né? Aqui, ó, colchetes, né? Parênteses, ou aqui, ó, ou em uma colchete parênteses, né, gente? Ou numa, como é que se diz? Geralmente a gente não usa aquelas chaves, a gente só usa colchete e parênteses para representar matrizes, né? Então aqui, ó, na matriz, gente, eu tenho, ó, a primeira linha, né? Tá aqui, ó. Segunda linha. Aí eu tenho aqui, ó, primeira coluna, que é aqui, ó, 80 e 76, né? Aí eu vou ter aqui, ó, segunda coluna, né? Segunda coluna, terceira coluna. Logo, essa minha matriz aqui, gente, ela tem 2 linhas e 3 colunas. Então, ela é uma matriz, ó, aqui, ó, é uma matriz 2 por 3, certo? É uma matriz 2 por 3, tá? Mas por que 2 por 3, gente? Porque, ó, primeiro eu faço aqui, ó, a representação agora aqui, ó, que a minha matriz A, ela tem ordem 2 por 3. Sempre aqui, o primeiro número é o número de linhas, tá? Aqui, ó. Então, o número de linhas é 2. E aqui, ó,
por 3 colunas, tá? Então, sempre aqui na representação é o número de linhas, ok? Vou passar aqui. Tudo certo? Tudo. Deixa eu apagar aqui. Isso aqui, na verdade, é uma revisão, né? Que eu estou fazendo. Sim. Ó. Peraí, deixa eu apagar esse negócio aqui. Pronto. Então, vamos aqui. Ó. Tá aqui, né, gente? Ó, de maneira geral, indicamos um elemento de uma matriz por uma letra minúscula. Agora, os elementos da matriz, a gente representa agora por uma letra minúscula, né? Aqui, ó, A, índice e J. Então, aquilo que eu falei, ó, o I indica a linha do elemento e o J indica a coluna do elemento. Tá? Então, se eu, por exemplo, eu pegar aqui, né? Ó, o que eu ia falar está nesse slide aqui, ó. Se eu pegar, ó, por exemplo, o elemento A índice 1, 1. Assim que a gente lê, né, gente? A índice 1, 1. Não é A índice 11, tá? É o A índice, ó. É o número, é o elemento que está na primeira linha e na primeira coluna. Tá aqui, ó. É o 80. Beleza? Tá aqui, ó. Aí se eu pegar aqui, por exemplo, o elemento ó, A23, ele está na segunda linha e terceira coluna. Tá aqui, ó. 78. Tranquilo? Simples, né, gente? Tranquilo. Beleza. Deixa eu ver aqui. Tá, vou passar aqui. Ó. Então, essa aqui é a forma geral, a forma genérica, né, de uma matriz. Ó. Né? Então, você tem aqui, ó, se Mn são dois números naturais positivos, né? Esse Mn representa as dimensões da matriz, né? Então, chama-se matriz ó, do tipo M por N, né? Todo o quadro formado por M vezes N números reais, né? Dispostos em linhas e colunas, tá? Então, tá aqui, pessoal, a forma, né? A forma aqui genérica da matriz, ó, né? E, de forma simplificada, você tem essa notação aqui também, ó. Né? Você pode representar tudo isso por isso aqui, ó. A é igual a quem, ó? A cada elemento A e J, né? Da matriz, né? A de ordem M por N. Ok? Aqui, por exemplo, mesma coisa, um outro exemplo prático. Na matriz A representada, né? Cada elemento A e J indica a média em matemática da turma I no bimestre J. Então, olha só, gente, interessante aqui, ó. Agora ele aplica o seguinte, ele chama que o item I, né, digamos assim, ó, ele vai representar a turma, né, a turma de uma determinada escola. Né? Então, aqui ele está pegando a média de matemática de uma determinada turma. No bimestre J. Interessante, né? Então, aqui, ó, se eu pegar, por exemplo, aqui, ó, esse 6,9, como é que eu escreveria esse elemento aqui, ó? Ele está na terceira linha e na, ó, coluna. Isso, terceira coluna. Então ele seria o elemento 3, 3. Seria o elemento A o quê? A3, não é isso? 3, 3. Isso, A33, tá? Tá horrível isso aqui, né, gente? Daqui a pouco a gente vai pro quadro, tá? Aí eu vou explicar para vocês isso aqui. Certo? Então, tá aqui, ó. O elemento A33 é a nota aqui, ó. É a média 6,9. Ou seja, a turma 3 no terceiro bimestre, né? É o que representa o A33, tá? Bom, vamos seguir aqui, ó. Agora, matriz definida por seu termo genérico. Aqui, gente, só exercitando para vocês entenderem, né? Mas eu vou passar aqui a ideia teórica, né? Ó, por exemplo, uma matriz ela pode ser definida indicando-se seu tipo,
o seu tipo, e uma fórmula para o cálculo de cada elemento A e J, em função deles, né, dos elementos I e J. Tá? Ou seja, você vai representar agora matrizes, ou seja, você vai construir matrizes a partir de uma lei matemática, né, que elas vão relacionar o I e o J, ou seja, o número de linhas e o número de colunas. Tá? Aqui, ó, por exemplo, construir a matriz, ó, A e J, né, 3 por 2, em que aí você tem essa lei bem aqui, ó, A e J é igual a 3I menos J. Aí você tem que ter agora em mente, ó, uma matriz genérica, tá aqui ela, ó, 3 por 2. Então, a matriz genérica 3 por 2, ó, é essa aqui, ó. Ou seja, ela tem que ter 3 linhas, né? Tem que ter 3 linhas, tá aqui, ó. 3 linhas e 2 colunas, né? É a ordem que ele pediu aqui, ó. Que é um exemplo, né, gente? Ó, construir a matriz. Essa matriz ela tem que ser 3 por 2, sendo que eu tenho essa lei bem aqui para poder formar os elementos. Aí você pega, ó, se cada elemento é regido por essa lei, né, aqui, ó, 3i menos j, então, pessoal, ó, você vai pegar, ó, quando i for 1 e j for 1, aí tu substitui, ó, tá aqui, ó, substitui na fórmula, ó. Aí você vai encontrar 2. Aí quando tu pegar, ó, o A21, ou seja, o i é 2, o j é 1, aí tu substitui, aí tu, né, encontra 5, ó. E assim sucessivamente. Ó, quando I for 3 e J1. Joga aqui, ó, encontra os elementos. Ó, tá? Então, isso é construir matrizes a partir de uma lei, né, de formação dos elementos. Tá? A gente vai praticar isso aqui também. Professor, Opa, diga. tem como fazer o inverso, tipo, tu ter a matriz e descobrir a lei? A partir da matriz descobrir a lei? É Sim. isso? Tem, Sim. tem sim. Tem sim. E essa lei ela pode ser geral, sabia? Ela pode ser uma lei, né? Eu te diria que essa lei ela pode ser ou única ou não. Mas se tu, por exemplo, tem uma matriz, digamos, de ordem 2 por 3, aí você já conhece os números, tá? Então, aí você vai chegar num problema de sistema, né? Dependendo da ordem da matriz. Então, aí você vai ter que encontrar, para você encontrar essa lei aqui, ó. Então, essa lei ela vai ter que estar relacionada por cada elemento. Logo, você ia cair num problema de sistemas de equações, certo? Aí você teria que resolver um sistemazinho para encontrar a lei, né? Beleza? Mas a tua pergunta foi interessante, né? Pertinente, tá? Bom, por exemplo, esta lei aqui, gente. Esse negócio, quando a gente risca, ele vai até, né? É bom se ele ficar só no slide anterior, né? Ó. Então, por exemplo, olha aqui, gente. Construir a matriz B, ó, 2 por 2, tal que... Aí ele deu essa lei aqui, ó. O que quer dizer essa lei aqui, gente? Bom, aí tu monta aqui, ó, a matriz genérica. Logo, a tua matriz ela é 2 por 2, ó. Ela tem 2 linhas e 2 colunas, ou seja, B11, B12, B21, B22. Aí ele diz o seguinte, ó. Agora, isso aqui é uma lei, ela é representada por 2 sentenças, ó. Aqui, ó, 2i mais j, se i for maior ou igual a j. E j elevado a i, se i for menor que j. Então, turma, ó, o primeiro elemento aqui, ó, B11, você vê, ó, o i é igual a j, né? O 1 é igual a 1. Então, ele vai seguir, ó, quem? Ó, 2i mais j, ó, porque o i ele tem que ser maior ou igual a j. Então, se o teu i ele é igual a j aqui, ó, no caso B1, você usa essa lei
para formar o elemento B11, né? Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Por conta disso aqui, ó. Aí você substitui, ó, o I, que é 1 aqui, e o J, que é 1 aqui. Então fica 2 vezes 1 mais 1, que dá 3, ó. Então já encontrei o elemento B11. Agora, ó, o B12, agora você tem aqui, ó, que o I é menor que J, não é? Tá aqui, ó. 1 é menor que 2, certo? Falta 10 minutos para encerrar aí o primeiro tempo, gente. Quando fechar, vocês voltem, tá? Tá bom. Então tá aqui, ó. Se o I é menor que J, tá aqui, gente, ó. Quando o I é menor que J, aí tu usa essa lei, ó. Logo, ele diz assim, ó, J tem que ser elevado a I. Ou seja, quem é o J? 2, ó, aqui, ó. E o I é 1. Logo vai ficar, ó, 2 elevado a 1. Tá aqui, ó. Certo? Então ficou 2 elevado a 1 é 2. Então o elemento B12 tá aqui, ó, né? Calculado. O elemento B1 é o 3, ó, calculado aqui. Aí agora eu vou pegar o elemento B21. Ou seja, quando I for, ó, I maior que J, que é esse caso aqui, ó, né? Ó, o I é maior que J, então eu vou usar essa função, ó. Tá aqui, ó. 2 vezes 2, né? No caso o I é 2 e o J é 1. Logo dá 5, né? Portanto, o elemento B21 é 5. E o elemento B22, gente, é quando o I é igual a J, ou seja, a mesma lei aqui, ó. Então você substitui, ó, I2 e J2, dá 6, tá aqui, ó. Pronto, formou a matriz, né? Ok? Ok. Tranquilo, né? Uhum. Agora algumas propriedades, tá, turma? De matrizes, beleza? Até o momento a gente vai fazer alguns exercícios, né, relacionados a isso aqui, que aí fazendo fica melhor o entendimento, né? Aqui, turma, igualdade de matrizes. Duas matrizes elas são iguais, né? Duas matrizes elas têm que ser iguais, ó, quando elas são do mesmo tipo, né? Ou seja, mesma ordem, e cada elemento de uma delas é igual ao elemento, né, da mesma, né? Ou seja, os elementos têm que estar nas posições respectivas, né? Uma matriz B ou uma matriz A, tá? Então isso aqui, essa definição, ela é trivial, né, gente? Você pega aqui duas matrizes, né? Duas matrizes. Então o elemento A11 é igual ao elemento B11 da outra matriz. O elemento A21 da matriz A tem que ser igual ao elemento B, o B21, né, da matriz B. Então é isso, tá? Então aqui, ó, se alguma das condições anteriores falhar, dizemos que A e B são diferentes, tá? Aí ele diz aqui, ó, verificar se A e B são iguais. Ó, olha só, gente. O elemento A11 dessa aqui é 2, ó. E o B11 também é 2, ó. Aí eu tenho aqui, ó, A21 é diferente, ó, desse aqui, do B21. Ó, pode ver, ó, essas matrizes A e B, elas têm mesma ordem, né, ó, 3 linhas e 2 colunas, porém, bem aqui, ó, eles se diferem, ó, os elementos respectivos, ó, na mesma posição, ó. Logo, elas são diferentes, tá? Elas são diferentes, essas matrizes. Ok? Bom, aqui, gente, é um exemplo, ó. Ele quer para calcular x, y, z e t para que ocorra a igualdade. Também é um exemplo simples, ó. Aqui eu tenho uma matriz, a gente chama isso aqui de equação matricial. Ó. Então, para que ocorra a igualdade, 2 elevado a x tem que ser igual a 4. Ó. Tá aqui, ó. Menos 1 tem que ser igual a isso aqui. Ele colocou aqui, ó. Tá bem aqui, ó. Aí, y mais 1 tem que ser igual a 5. E 3 tem que ser igual a t menos y. Então, ele montou essa quantidade aqui, ó, de equações nesse sistema. Aí ele acha, ó,
Ó, aqui eu tenho uma equação exponencial, eu acho x igual a 2, ó. Aqui uma equação do primeiro grau, y igual a 4. E aqui também uma equação do primeiro grau, ó, que me dá z igual a menos 3. E aqui t menos 4 igual a 3, uma equação também do primeiro grau. E eu encontro t igual a 7. Pronto. Encontrei os elementos, tá? Agora, gente, vamos ver algumas matrizes especiais, né? Isso aqui também é interessante, tá? Por exemplo, ó, matriz linha e matriz coluna, gente. Matriz linha, né? Isso aqui também é trivial, ó. É quando você tem uma matriz, né? Ela tem apenas uma linha. Ó, por exemplo aqui, ó. Essa matriz aqui, gente, ó. Embora não pareça uma matriz, né? Mas é uma matriz, ó. Porque os dados estão organizados aqui, ó, né? Nessa entre parênteses, né? Aqui, ó. Então aqui eu tenho uma linha. E quantas colunas, gente? Quantas colunas? 3. Três colunas, ó. 3 colunas. Muito bem. Tá aqui, ó. Primeira coluna, segunda coluna, terceira coluna, né? E aqui eu só tenho uma linha, tá? Logo, a ordem dela ó, é 1 por 3, ó. Tá? Uma linha e 3 colunas. Essa daqui tem quantas linhas? Aqui, ó. 2. 2 linhas, né? Aqui, ó. E apenas uma coluna. Então, essa aqui é chamada de matriz coluna, né? Devido a ela ter apenas uma coluna. Então, tem uma matriz 2 por 1, né? Isso aqui é o tipo de matriz mais simples, né? São essas aqui. Esse tipo de matriz aqui, ela geralmente aparece, gente, tá? Em problemas práticos. Então, ó, vamos adiantar aqui. Esse exemplo aqui eu vou passar. Ah, tá. Aqui é um tipo de matriz transposta. Matriz transposta, gente, é você pegar uma matriz e trocar. O que é linha vira coluna e o que é coluna vira linha, né? Então, ó, a matriz A, aqui, ó, é uma matriz 2 por 3, né? 2 linhas e 3 colunas. Aí eu vou transpor ela, né? A notação, tá aqui, beleza. Quando eu faço a transposição dela, ó, então essa linha virou quem, ó? Ou seja, a primeira linha de A virou a primeira coluna, aqui, ó, a primeira coluna de B. Tá aqui, ó. E a segunda linha de A virou a segunda coluna de B. Isso é matriz transposta. Tá? É quando você pega uma matriz, né, e muda. O que é linha vira coluna, né? E o que é coluna se transforma em linha. Então tá aqui, ó, a ideia matemática da coisa, né? Ó. Se A é uma matriz do tipo n por n, então a transposta de A, né, gente, simbolicamente, ó, A elevado a T, ó, é a matriz n por m. Óbvio, né, gente? Mudou a ordem, ó. Se a princípio ela era n por n, a transposta muda a ordem, né? Vai ficar n por n. Tá aqui, ó, nesse exemplo aqui, ó, que nós fizemos. Aqui ela era 2 por 3, ó. Aí aqui ó, aqui ela era 2 por 3, né? Caramba, meu. Tem uma coordenação motora muito ruim. Ó, deixa eu ver aqui, ó. O Hamilton tá rindo. É sério, cara. Rapaz, por isso que eu providenciei um quadro, né? Porque tem alguns professores que dizem, não, rapaz, dá aula lá pelo aquele pincel lá do Zoom. É louco, meu? Se eu tivesse Mas é dado aula realmente por muito ruim aqui, pelo hein? mouse. É realmente muito ruim pelo mouse. Cruel. Ó, aqui é 2 por Nem no 3, ó. Paint. E aqui ela virou, ó, 3 por 2, ó. Pode ver, né, gente? Aqui, ó. Aqui ela é 3 por 2, ó, tá? Então é isso. Matriz transposta é só isso, gente. Simplesmente, tá? Tá aqui, ó, né? Bom, deixa eu ir correndo aqui, senão não dá tempo. O tempo tá voando. Ó, beleza.
Tá aqui o que eu acabei de explicar, né? Bom, matriz nula também é trivial, né, gente? É uma matriz que tem todos os elementos zeros, tá? Seria o quê? Uma foto preta, né? Se tu tirar uma foto no escuro, então quanto mais escura a tua foto, ela vai ser uma matriz praticamente nula, né? Todos os números lá vão ser zeros, entendeu?